Guilherme, conta pra gente como é que foi o dia hoje aí em Farroupilha, na Serra Gaúcha, e a sua avaliação aí desse movimento todo também. Olha, aqui em Farroupilha me parece que as coisas foram um pouco mais calmas do que aí em Passo Fundo. Não tinha nenhum tipo de gorila de sindicato mandando que não se comprasse, né? Esta senhora aí que resolveu impor aí a sua ordem unida de prejudicar os vendedores, os comerciantes, os trabalhadores que estão certamente desempenhando um papel importante no resgate da economia brasileira. A gente não viu aqui em Farroupilha, felizmente. Houve sim manifestação, nós tivemos ali principalmente sindicatos ligados aos funcionários da prefeitura aqui de Farroupilha que se manifestaram, mas em quase todo momento foi uma manifestação pacífica. A única ressalva que eu faço foi no momento em que eles fecharam a RS 122, isso pela parte da manhã, e eles não têm direito de fazer isso, quer dizer, o direito de greve é proporcional, obviamente, ao de eles não atrapalharem terceiros, e de norte a sul do Brasil o que nós vimos foi uma baderna generalizada, como disse o ministro Osmar Serralho, definiu muito bem o que foram essas manifestações de hoje. Também muito bem pontuado aí por quem está no estúdio, foi uma manifestação, obviamente, ela, num artigo que eu escrevi hoje para o jornal aqui de Farroupilha e para o portal Sul Connection, que eu também sou colaborador, ela é a fúria dos pelegos, sedentos por dinheiro esse que vai ser subtraído das suas contas, que é recebido sem a fiscalização dos órgãos de controle, que é o dinheiro do imposto sindical, porque contribuição é um nome que não se faz valer, visto que até então era algo imposto aos pobres trabalhadores que tinham um dia do seu trabalho descontado em folha. E essa manifestação toda que aconteceu hoje no país dá conta de que o movimento sindical representa tão somente os interesses de uma casta que está profundamente associada aos interesses de partidos políticos e que, desde muito tempo, não representa mais os trabalhadores em si. Aliás, as modificações aí que foram feitas na legislação, principalmente essa de retirar a obrigatoriedade da contribuição do imposto sindical obrigatório, ela deveria ser vista como um estímulo para a profissionalização dos sindicatos. Isso que nem se entrou naquilo que tem de mais importante em relação à política sindical brasileira, que é a questão da unicidade, né? Ela ainda não foi revista, nós continuamos sendo uma verdadeira jabuticaba dos países aí que são reunidos na Organização Internacional do Trabalho. O Brasil é o único que não referendou a Convenção 87, que trata da pluralidade sindical. Nós temos esta unicidade, que é herança maldita do fascismo italiano, sindicato corporativista, de uma atuação revolucionária, profundamente instrumentalizado por adeptos do sindicalismo revolucionário do George Sorel. Quem conhece a história do sindicato vai saber de quem estou falando. E esses atos de vandalismo aí que se espalharam pelo país são consequência da atuação desses trogloditas, desses selvagens, desses sujeitos aí que se valem de táticas terroristas, de táticas de guerrilha urbana para impor a sua pauta por meio do medo, por meio da agressão, por meio da coerção. A população sabia que, aderindo a esses protestos, estaria dando guarida aí a uma pauta puramente política, partidária, ideológica, que não tem como interesse o futuro do país, tem como interesse tão somente o dinheiro que vai para esses sindicatos aí, de esquerda, que estão, obviamente, tentando inviabilizar o futuro do Brasil. Com relação à reforma trabalhista, que foi aprovada essa semana na Câmara dos Deputados, eu acho que ela pode ser chamada de várias coisas, menos de reforma, porque reforma seria mexer no arcabouço que a ampara. Reforma, nós podemos dizer que é a reforma previdenciária, porque ela muda muita coisa. Agora, no caso da legislação trabalhista, o que nós vimos foi uma flexibilização pontual de algumas das legislações ali que tratam de coisas que, na realidade, já existem, mas que são problemáticas para os empregados e para os empregadores,
porque não são reconhecidas do ponto de vista jurídico. Então, é mais uma regulamentação do que já existe na realidade. Transposição disso agora para o mundo jurídico, de modo a garantir a segurança para que empregados e empregadores mantenham relações formais sem medo de, eventualmente, isso ser levado à justiça. Se nós fôssemos falar de reforma trabalhista, nós teríamos que necessariamente tratar de questões que são tabu e que mexeriam, inclusive, com o interesse do governo, que é fundo de garantia e a própria estruturação da Justiça do Trabalho, que não deixa de ser um escritório de advogados dos trabalhadores. Então, é tudo menos uma reforma trabalhista, é mais uma flexibilização pontual que traz dinamismo a uma economia cada vez mais parada. Hoje, por exemplo, o IBGE trouxe informação impressionante de que nós estamos atualmente com 14 milhões de desempregados no país, 1,8 milhão de desempregados a mais do que no trimestre anterior, quer dizer, um dado impressionante. E enquanto a economia se decompõe em virtude da herança maldita de 14 anos de inanição e de brincadeiras que o governo anterior fez para se perpetuar no poder, massa de desempregados que se avoluma nas ruas. E essa gente que está na rua aí fazendo baderna, impondo a agenda do caos, impondo o atraso como modo de ser, eles estão lá, querendo ou não, a favor do desemprego, contra os mais pobres e contra os aposentados. Vocês não acham que, como forma de reforçar o próprio discurso, em vista do protesto ser, em tese, em favor dos trabalhadores, essa manifestação de hoje não deveria ter sido realizada segunda-feira, que é o dia do trabalho, ou do trabalhador? É interessante, né? Existe uma separação muito grande entre dois tipos de movimento no Brasil, né? Aqueles que são durante a semana e aqueles que são durante o final de semana. E são públicos muito distantes. Eu cheguei a ouvir hoje pessoas confusas, pensando, e aí, eu vou na manifestação ou não? Então, quer dizer, por que isso acontece? Porque a pessoa chega a ficar na dúvida. Eu não tive nenhuma dúvida se eu ia trabalhar hoje ou não. Claro que eu ia trabalhar. Eu imagino que as pessoas também tenham pensado nisso. Algumas pessoas em função do transporte hoje. Então, eu vou conseguir trabalhar ou não? Porque vão prejudicar meu trabalho. Os lojistas, pelo visto, também não tiveram dúvida, porque a maior parte das lojas estavam abertas. Então, e essa diferença entre os públicos, ela é nítida. Porque, por que isso acontece? Primeiro tem que entender o contexto rapidamente. Nenhum churrasco não sai se alguém não organiza. Já pararam para pensar? Não sai um churrasco se não tiver alguém organizando. Então, quem que organiza os movimentos? É uma pergunta fundamental. Então, quem organiza os movimentos durante a semana são os sindicatos. E outras entidades relacionadas à CUT, né? Direta ou indiretamente relacionadas. Agora, quem organiza as passeatas e as manifestações que são nos finais de semana ou na segunda-feira? Certamente, se fosse uma outra manifestação convocada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, outros movimentos de internet, sociais que têm aparecido aí, certamente isso teria acontecido, teria sido convocado durante o final de semana, durante a segunda-feira, o dia do trabalhador. Então, essa diferença entre o dia do dia da semana ou ser no final de semana, quem tem dúvida, assim, pô, pessoal, tem que participar da manifestação? Depende, é filiado do sindicato, então já sabe que é para parar de trabalhar e incomodar os outros mesmo durante a semana. Se você não é afiliado ao sindicato, não tem nenhum interesse corporativo nesse sentido, que você está preocupado com a tua família, está preocupado com os teus amigos, está preocupado em crescer profissionalmente e pessoalmente, aí você não vai ter dúvida, você vai fazer manifestação no final de semana, afinal de contas, ninguém vai parar de trabalhar à toa. Esse fenômeno é um fato que acontece na arte, até do falar em público, do discurso, chama-se autopoiese. Autopoiese é você produzir só para você mesmo. Então já é feito mesmo, parece, e os discursos ideológicos aqui no Brasil têm essa característica de só falar para o próprio público, só falar para as mesmas pessoas. Então já se faz todo o negócio para que vá aquelas pessoas específicas que vão contemplar a manifestação e acaba só ouvindo e se auto-apoiando, né? E se reproduzindo a mesma coisa. Então tudo tem um momento certo. Hoje, certa. Por exemplo, quem é que foi hoje para as manifestações? Hoje foi o pessoal dos sindicatos de funcionários públicos e foram os black blocs. E foi isso. A população ficou em casa ou ficou presa no trânsito, sendo impedida de trabalhar ou de buscar emprego. É esse o resumo do dia.